Que Jesus nos abençoe os nossos bons propósitos de estudar os seus ensinamentos. Era maio de 1265. Estávamos em Florença, na Itália, e nascia naquele ano Dante Alighieri, aquele que iria se tornar, anos mais tarde, um importante escritor, político e poeta. O homem sempre se intrigou de onde veio, para onde vai e por que motivo está aqui. E Dante Alighieri, de alguma forma, fosse por uma obra meramente de ficção, ou fosse por uma experiência real, por emancipação da alma, havia percorrido o inferno, o purgatório e o paraíso. Dante Alighieri era proveniente de uma família rica, mas nem por isso teve uma vida fácil. Aos 12 anos, ele precisou se casar por imposição familiar. Anos mais tarde, entretanto, encontrou aquela que seria o grande amor da sua vida, Beatrice Portinari, pela qual nutria um amor platônico, um amor que jamais pôde se concretizar na terra. Dante Alighieri foi exilado político e precisou expiar longe de Beatrice, longe inclusive dos seus olhos, esse amor que nunca pôde se realizar. Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia numa época em que famosos eram os textos de latim e que a literatura se dividia basicamente em tragédias e comédias. Mas a Divina Comédia de Dante tinha o quê todo especial? Eram 100 cantos, 14.233 versos, falando dessas experiências que ele teve. Narra a introdução da obra que Dante Alighieri, em uma certa noite, perdeu-se na selva. Andou, vagou por muito tempo, sem conseguir se achar. Quando, enfim, avista uma colina de longe e começa a subir, algumas feras o ameaçam e ele foge mais uma vez espavorido selva adentro. Até que Virgílio, o poeta latino, o conduz pela viagem pelo inferno. E Dante narra o inferno como círculos concêntricos, em que cada círculo tem uma espécie de penas, a depender dos delitos que aquelas pessoas cometeram. Eram hipócritas, eram corruptos, eram ladrões comuns, eram assassinos, eram mentirosos. Ele narra que o purgatório seria como uma ilha, ainda acompanhado por Virgílio. Uma ilha na qual estava presente uma montanha que promovia uma ascensão degrau por degrau até o paraíso. E eis que, para o gáudio de Dante, uma feliz surpresa é Beatrice Portinari, que o conduz pelas blandícias de paz do paraíso. E ele vai narrar da obra que o paraíso é similar a outros orbes da nossa galáxia, em que a característica de uma virtude é marcante. Dante Alighieri já dizia o que mais tarde Allan Kardec vai dizer, por volta de 1865, na obra O Céu e o Inferno. A obra que faz parte do Pentateuco e que é um esquadrinhamento, é um aprofundamento do que seriam as penas e gozos futuros. Dante vai dizer nessa obra que existem níveis diferentes de ascensão. E em cada orbe que seria caracterizado por esse paraíso, existe uma virtude que é preponderante. Seja a mansuetude, seja a capacidade de compreender os outros, seja o amor infinito. Dizemos tudo isso porque esse tema de anjos e demônios, e existem 2 capítulos especiais na obra O Céu e o Inferno que vão tratar desses temas, por muitos anos e ainda hoje intrigam as diversas filosofias e religiões. Em verdade, esse conceito de anjo primariamente surgiu na Igreja Católica e
Allan Kardec, na primeira parte de O Céu e o Inferno, capítulo 8, Os Anjos, vai dizer: no princípio dos tempos, Deus criou, do nada, todo o conjunto, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana. E aí nós já podemos começar a fazer as nossas refutações. Deus criou do nada tudo quanto existe. Até aí tudo bem. Mas Deus teria criado criaturas perfeitas. E sem que elas tenham tido o menor esforço, tenham empregado o menor esforço para o trabalho de autoburilamento, tornaram-se anjos. E os anjos são, portanto, o coroamento da perfeição da obra do Criador. São os instrumentos da misericórdia e da justiça divina. Onde é a evolução? E se os anjos foram criados a partir de um determinado tempo, se foram criados desde a origem, desde tudo quanto existe, onde estavam os anjos até que a Terra foi criada? Porque a Terra foi criada muito recentemente. Se a obra do Criador começou na origem dos tempos junto com os anjos, eles passaram todo esse tempo ociosos? Que desperdício! Mas a Igreja vai dizer mais. Vai dizer que os anjos são detentores de uma intuição que é conseguida a partir de uma sabedoria conquistada. Conquistada por quê? Visto que Deus deu esse coroamento aos anjos. Então, temos aí mais um ponto para as nossas refutações. A Igreja vai dizer também que os anjos têm uma divisão. Existem, basicamente, e isso está previsto na obra O Céu e o Inferno, 3 categorias de anjos. A primeira, que cuida exclusivamente do céu. E aí se encontram os serafins, os querubins e os tronos. Existe também aquela classe de anjos que cuidam do governo do universo. E aí estão as dominações, as virtudes e as potências. E existem os anjos que estão encarregados de nós, seres encarnados. E entre eles estão os anjos guardiões. Engraçado que a maioria das religiões da Terra, embora a Igreja Católica tenha muito essa vertente do anjo da guarda, a imensa maioria diz que nós estamos relegados à sorte e estamos submetidos mais à influência do demônio do que a dos anjos. Em verdade, não é isso que a Igreja Católica preconiza. Mas enfim, o fato é que existe uma classe de anjos que cuida especialmente do governo do universo, como se os anjos funcionassem como co-criadores de Deus. E aí nós podemos começar pelo raciocínio lógico a entender o que os anjos estavam fazendo desde que foram criados na origem até o surgimento dos planetas, o surgimento da vida material, tal qual nós conhecemos. Na obra A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1, Emmanuel, quando vai falar da gênese planetária, vai trazer um parágrafo, um item especialmente interessante, que ele vai falar de Jesus. E vai chamar Jesus do divino escultor. Emmanuel diz assim: Jesus, o divino escultor, lançou o escropo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Um parêntese. Nós não estamos falando de um orbe terminado, concluído, perfeito, bem acabado, que Deus entrega a Jesus como se fora uma dádiva. Emmanuel vai dizer que era um bloco de matéria informe, um grande pedregulho, um grande pedaço de rocha, que não tinha vida material, que Deus entrega nas mãos de Jesus para que ele haja sobre os caracteres morais. E é isso que o Espiritismo vai nos dizer mais tarde, que os anjos fazem. Enquanto nós agimos na vida material,
como os engenheiros, que agem na matéria física para construir prédios, para construir usinas e fazer gerar o trabalho e produzir energia, os anjos agem na moralidade. E foi isso que Jesus fez com a terra. Veja, Jesus não é apenas o governador do orbe. Jesus é o divino escultor do planeta que hoje nós estamos aqui. Nosso planeta de provas e expiações em transição. E o mais interessante é, a origem da Terra, segundo a teoria humana, segundo o Big Bang, data de mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. Jesus já era perfeito há 5 bilhões de anos atrás. E, como um divino escultor, lapida cada detalhe das belezas que hoje nós contemplamos embevecidos. A lei de progresso e evolução, em O Livro dos Espíritos, na questão 540, a espiritualidade superior vai responder a Allan Kardec que até mesmo os seres inconscientes, que têm apenas a vida material, que não têm o raciocínio, agem como seres inconscientes para a lei de evolução. E a espiritualidade vai continuar dizendo que, uma vez que esse raciocínio esteja desenvolvido, começa a surgir os pródromos de uma consciência, e aí começa a surgir o livre-arbítrio, e esses seres passam então a ter a capacidade de dirigir as coisas do mundo material. Mais uma vez evoluídos, terão a capacidade de dirigir as coisas do mundo moral. É o que acontece com os espíritos puros. Mas por que nós não temos a oportunidade de dirigir as coisas do mundo moral? Afinal, não somos só imperfeições. Temos também as nossas virtudes, mesmo que ainda muito empedernidas de vícios, mas seria algo a se esperar da misericórdia e da bondade divina que pudéssemos também, em maior ou menor grau, atuar como co-criadores. A grande questão é que é sutileza demais para uma materialidade que transborda ainda de nós. E a espiritualidade vai responder a Allan Kardec que tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia foi átomo. E isso nos faz lembrar da obra Missionários da Luz, a terceira da coleção A Vida no Mundo Espiritual, por André Luiz. Quando André Luiz, juntamente com seu benfeitor espiritual dessa obra, Alexandre, vai dizer, ao analisar a epífise, ao analisar a preciosidade com que o organismo humano é feito, os detalhes com que ele é feito, vai dizer que cada célula do corpo humano funciona como uma pequena usina. E hoje, pela biologia molecular, nós temos essa informação. As nossas células de seres humanos são células eucariontes, células que contêm um núcleo muito bem organizado, muito bem definido, que contém um código genético, como se fora uma pequena vida em nível infinitesimal. E André Luiz vai corroborar que mais tarde essa célula vai se desenvolver, respeitando e de acordo com a lei de progresso e com a evolução a que todos nós estamos submetidos como seres espirituais, também a nível celular, até que um dia ela se tornará uma entidade independente. Se Deus não faz predileção de pessoas, só por esta razão nós já haveríamos de refutar essa origem dada aos anjos de serem perfeitos, criados do nada. Além disso, isso seria uma abolição da evolução. Porque se nós somos seres materiais, somos almas, somos seres espirituais na matéria, somos almas encarnadas, sofrendo ainda essa influência da matéria em nossas vivências, e por isso estamos evoluindo, o que pode nos impedir de um dia evoluir tanto, de chegar a uma condição de anjos? É isso que a doutrina espírita vem nos elucidar. Além disso, segundo o Espiritismo, ele desmistifica essa origem e vai dizer que os seres foram criados simples
e ignorantes, e que por sua própria escolha, pela autonomia do seu livre-arbítrio, foram tomando as suas decisões frente às provas e circunstâncias da vida e são os responsáveis pela sua evolução. Essa ideia é muito mais lógica. É lógica, inclusive, com a bondade e com a sabedoria divina. Porque se consideramos que Deus é justo e é bom, Ele jamais poderia privilegiar alguns seres e destinar a outros a maldade, nenhuma perspectiva de elevação moral, como é a definição dos demônios que nós vamos vir a seguir. E já que existe essa evolução gradual da hierarquia espiritual, hoje, nós como almas encarnadas, se estamos porventura mais próximos do que seriam os demônios, nessa escala ascensional, chegaremos ao nível de anjos. A realidade é que anjos e demônios somos todos nós. São seres espirituais que têm as suas vivências e que estão em graus diferentes de despertamento de consciência. Alguns chegam a esse caminho de uma forma mais rápida, nem sempre passando por todas as provas e expiações que os outros passaram. Mas a verdade é que todos estamos submetidos à mesma lei de progresso e todos vamos seguir a mesma evolução. E aí Allan Kardec, ainda nessa primeira parte, no capítulo subsequente, no capítulo 9, quando ele vai falar dos demônios, ele vai apresentar a seguinte ideia. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus por desobediência. Ora, será que Deus, em sua infinita sabedoria, poderia se enganar? Ele poderia destinar o que já nos fere a razão da predileção, mas ele poderia destinar alguns seres a serem bons, e lá na frente, será que ele, por sua infinita sabedoria, não podia ter uma premonição, antever que eles desobedeceriam e se tornariam maus? Além disso, se tornaram maus, e se Deus é onipotente, Deus permitiu que se tornassem maus? Então é interessante porque o Espiritismo é isso. Quando nós utilizamos o crivo da razão, começamos a contestar aquelas ideias arraigadas à nossa memória. E Allan Kardec vai continuar. Estes são os anjos decaídos. Outro contrassenso. Se um ser evolui degrau por degrau, como que ele pode retroceder? Não foi uma conquista? Ele não tem capacidades, seja intelectuais ou, no caso dos anjos, morais? Como que pode existir a expressão de anjo que decai? Se decai, é porque em verdade nunca foi anjo. E aí Allan Kardec continua. Eles foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Então, na verdade, a nossa refutação espírita é que se eles se tornaram maus, é porque na verdade não foram nem sempre inteiramente bons. E isso ocorre conosco, nessa nossa ascensão. Outro fato interessante é que as doutrinas religiosas, especialmente as evangélicas, aqui citando apenas como exemplo, sem fazer nenhum juízo de valor a respeito da doutrina, mas existe, até pelas falas dos representantes dessas doutrinas, uma alusão maior ao demônio, dizendo que o demônio tem mais ferramentas perspicazes, é mais sagaz, tem artimanhas para poder nos envolver, nos ludibriar, nos seduzir, para nos alimentar, para nos intuir a cometer iniquidades. E Allan Kardec, nesse capítulo, vai dizer que é porque nós estamos mais próximos dos demônios do que dos anjos. Por uma razão muito simples. Como nós somos um ser espiritual que está na matéria, nós recebemos a influência recorrente das duas vibrações. Das vibrações da matéria, que cuida das sensações, que está atrelada aos vícios, que foi e continua sendo causa de muitos despenhadeiros morais,
Mas se nós quisermos, poderemos sintonizar a qualquer momento e a qualquer tempo com as vibrações mais elevadas. Emmanuel vai dizer: vocês ficam tentando fazer com que a espiritualidade desça ao nível material. E nós rogamos insistentemente que vocês queiram cada vez mais ascender à espiritualidade. Então é esse esforço de ascensão que o Espiritismo preconiza, para que essa noção de demônio seja cada vez mais dissolvida. Nesse esforço de ascensão, na prática do bem, quando nós nos devotamos a essas blandícias de paz, quando nós elevamos a nossa frequência, nós nos sintonizamos com o mais alto. E aí, nessa obra O Céu e o Inferno, ainda nesse capítulo dos demônios, Allan Kardec vai falar que a doutrina dos demônios, na verdade, tem a sua origem numa dicotomia. O homem sempre acreditou que era necessário para o equilíbrio a existência do bem e do mal, do anjo e do demônio. E aí ele continua dizendo que, segundo a Igreja, Satã não é propriamente a personificação daquilo que é ruim. Antes, é um ser real que está fadado a fazer o mal. Não existe. Segundo a doutrina espírita, por pior que tenha sido o delito que cometemos, por piores iniquidades que o espírito tenha perpetrado, não existe nenhum ser que esteja fadado à destruição, que esteja fadado à derrocada moral e que seja para sempre fadado a essa situação de ser mal. Nós estamos fadados ao progresso, à felicidade, à plenitude e à evolução. E aí Emmanuel, no livro Roteiro, vai reforçar que, na verdade, essa noção dos anjos caídos ou anjos decaídos da Igreja Católica não passam, eles, de grandes gênios intelectualizados que tiveram uma estreita capacidade de sentir. Isso é interessante, porque falamos muito de evolução e Emmanuel tem uma expressão que ele vai utilizar que é muito peculiar, que é como se as asas da evolução, uma das asas fosse a intelectualidade, a parte cognitiva, dos conhecimentos raciocinados, e a outra asa seria a moralidade. Mas é engraçado que uma asa tem mais potência do que outra. E ainda que nós não consigamos evoluir na esfera intelectual, a noção moral nos faz alçar altos voos. Por isso, Jesus sempre exortou a todos, aos seus discípulos e a nós que o seguimos hoje: amai-vos. Amai-vos como eu vos amei. Talvez porque esse seja o grande segredo de um dia evoluirmos tanto a ponto de nos tornar anjos. E quando nós falamos desses seres intelectualizados que caíram nesse despenhadeiro moral, lembramos dos exilados de Capela. Embora exista uma obra homônima que retrata muito bem, com detalhes, esses espíritos, ainda no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, ele tem um capítulo, que é o 4º, quando ele vai falar da civilização egípcia, que ele vai dar alguns detalhes a respeito de uma das raças desses que foram exilados. Ele vai dizer que dentre os espíritos degradados da terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Se nós formos volver às páginas históricas, veremos como que os egípcios se preocupavam com a morte. Passavam a vida inteira dedicados com o dia de morrer. E Emmanuel vai dizer que isso é uma lembrança no seu inconsciente daquele sentimento de angústia e de remorso por não terem podido acompanhar o progresso de Capela e terem sido constrangidos, obrigados a encarnar num planeta de provas e expiações. Os egípcios foram uma das raças exiladas de Capela
e precisaram vivenciar essa experiência terrestre para nos ajudar, nós, os seres que encarnamos na Terra, a evoluir. E quando vemos essas grandes obras da antiguidade, como por exemplo as pirâmides, ficamos embevecidos, porque na sua arquitetura há detalhes matemáticos, de engenharia que desafiam os tempos, que não acompanharam o progresso do conhecimento, que estavam muito além, que eram muito mais vanguardistas em relação à sua época. Veja que é muito mais importante que o aspecto moral da prática das virtudes e desse desejo íntimo de se melhorar conta muito mais para essa escalada espiritual do que propriamente os conhecimentos intelectuais. Não estamos aqui dizendo que a partir de agora não precisamos mais estudar. Muito pelo contrário. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É através da instrução que nós conseguimos amadurecer o nosso nível de consciência. Conseguimos entender aquilo que faz parte das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências exatas da Terra. É através do estudo, inclusive, uma forma de adorar a Deus, porque podemos, através desse conhecimento, contemplar a sua criação. Mas é necessário amar. É necessário transformar essa luz que nós somos. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. E é necessário colocar, não deixar a nossa luz sob o alqueire, mas colocar em cima da mesa, para que possa iluminar a todos. E é através da prática do bem que vamos nos iluminar. E falando desses espíritos degredados, desses que foram conhecidos por muito tempo como os demônios, desses que utilizaram a intelectualidade para causas torpes, para promover, inclusive, a derrocada moral de outros irmãos, na questão 104 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala dos espíritos pseudo-sábios. E em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando Allan Kardec vai definir os caracteres da obsessão, ele vai falar de um tipo de obsessão que é muito peculiar a esses seres inteligentes, a esses pseudo-sábios que tentam, na sutileza, influenciar, fortalecendo os nossos vícios que já carregamos para perpetrar, para propiciar uma obsessão, que é a fascinação. A fascinação ocorre quando um espírito acerca-se de nós e nós já temos aqueles traços de orgulho, de vaidade, aqueles traços de egoísmo. E ele vai pouco a pouco nos incentivando para que nós mergulhemos nesse ego e esqueçamos do ser espiritual que nós somos. Por que falamos disso? Porque é isso que as religiões, notadamente as protestantes, dizem que o demônio faz. O demônio é aquele que arquiteta as suas artimanhas mais ardilosas para fazer com que o ser humano se perca e para fazer com que ele cometa a maldade. Nem sempre isso se faz de uma forma transparente e muito clara. Não raras vezes, ou melhor, quase sempre é um esforço sutil e quase imperceptível. E como nós podemos nos distanciar dessa realidade e escalar nessa ascensão? Simples. Humildade é o que se contrapõe ao orgulho. A prática da caridade é o que nos vai fazer afinar com os ensinamentos do Cristo, com a prática do amor divino que permeia cada um de nós. E aí, no livro Céu e Inferno, ainda nesse capítulo, Allan Kardec vai nos lembrar que Lúcifer e a terceira parte dos anjos sucumbiram aos pensamentos do orgulho e do ciúme. E disse assim: eu mesmo me elevarei ao céu, estabelecerei a minha morada acima dos astros, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao mais alto.
Quantas vezes esse discurso de Lúcifer não vemos repetido em alguns contemporâneos nossos, seja no cenário da política, seja no cenário das celebridades ou até de uma pessoa próxima de nós. Aquelas pessoas que se envaidecem tanto, ainda que sejam muito pouco, ainda que sejam um ser espiritual recém-criado pela misericórdia divina, mas se acham detentores de um grande cabedal de conhecimento. Seja porque vivenciam uma experiência folgada de recursos, uma experiência de riqueza, de abastança de recursos materiais, ou uma experiência de poder. Esse poder os assoberba, ensoberce, sobe a cabeça e eles acabam se achando superiores à divina criação. Então, é interessante notar que nós somos tão constantemente influenciados que a vigilância e a prática do bem, além da oração, são os poderosos recursos que dispomos para poder avançarmos nessa evolução. Segundo o Espiritismo, os demônios, entretanto, são seres que fizeram escolhas ruins. E por que eles existem? Por que Deus permitiu que esses seres fizessem escolhas ruins, já que Deus é infinita bondade? Por que Ele permitiu que esses seres entrassem nesse despenhadeiro moral? Deus nos deu o livre-arbítrio. E Ele quis que cada um de nós fosse o responsável pelas suas conquistas, fosse o responsável por conseguir atingir esse estado de plenitude. Então, Deus cria seres perfectíveis, mas não seres perfeitos, porque a perfeição deve ser uma obra nossa. Além disso, a felicidade anunciada por Jesus, anunciada pelos missionários do bem, é justamente esse esforço de espiritualização. Qualquer outra felicidade que não esteja de acordo com a justiça. E em O Livro dos Espíritos nós temos a definição da verdadeira justiça. A justiça é o respeito aos direitos do outro. Qualquer felicidade que esteja dissonante ao respeito dos direitos do outro. Qualquer felicidade que nos faça ter que passar por cima dos sentimentos alheios é uma felicidade falsa. Apenas aquela que nos leva, através do trabalho, nesse esforço de espiritualização, é uma felicidade verídica. E existe, então, um mérito pelo trabalho, o que é algo muito lógico, né? Nesse contexto que o Espiritismo nos traz, à luz do que seriam os demônios. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, existe, na introdução, Allan Kardec apresenta a doutrina, um resumo sobre a doutrina de Sócrates e Platão. E os demônios também foram anunciados por esses grandes filósofos gregos. Sócrates acreditava que tinha um demônio, que ele chamava de dêmon. Na verdade, na antiguidade, o demônio não estava atrelado a uma imagem ruim, mas à imagem de um gênio. E Sócrates acreditava que o tinha. E Allan Kardec, na introdução do Evangelho, vai dizer assim: os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra, e por meio dos demônios que os deuses se relacionam. Então, na verdade, se nós pegarmos essa frase e substituirmos a palavra demônios por anjos, teremos toda a doutrina cristã. Porque nós dissemos no início que os anjos são instrumentos da misericórdia e da justiça divina, para que Deus possa influir, possa intuir os seres espirituais encarnados que nós somos. É através dos anjos, que são esses agentes da moralidade, que nós conseguimos perceber os ensinamentos de Deus e as suas dádivas. E Allan Kardec vai continuar dizendo que o Espiritismo ensina que os espíritos povoam o espaço.
que Deus se comunica com os homens através dos espíritos puros. Então, se nós substituirmos nessa frase a palavra demônio por espíritos, teremos aí a doutrina espírita. Veja que as ideias, embora um pouco nebulosas, um pouco obliteradas, levam todas a um mesmo conhecimento. A palavra acaba nos mortificando, acaba nos levando a atavismos. Mas quando nós passamos a entender o significado dessas palavras, desses ensinamentos, nós conseguimos compreender a ideia geral. E aí vem a noção da intervenção do demônio nas modernas manifestações. Como nós dissemos, várias religiões, notadamente as religiões de cunho evangélico, dizem que nas classes inferiores existem espíritos, ou melhor, existem seres que estão fadados ao mal e que influenciam os seres humanos a cometer iniquidades. E aí no Céu e Inferno, ainda nesse capítulo que trata dos demônios, Allan Kardec vai dizer que nas classes inferiores existem esses espíritos que ainda se comprazem no mal. Mas existe um tempo em que esses espíritos irão se cansar desse nível de satisfação de suas paixões. Então os demônios, na realidade, segundo essa noção da Igreja Católica, esses seres espirituais ainda imperfeitos têm todo o potencial, como cada um de nós, de conseguirem atingir a angelitude. A espiritualidade não nos cessa de nos abençoar. A espiritualidade continuamente derrama bênçãos sobre cada um de nós. Jesus, todos os dias, abre portas de iluminação para que nós consigamos chegar até Ele. Muitas vezes essas portas de iluminação são as doenças, as dificuldades da vida material pela qual nós passamos. Muitas vezes essas portas de iluminação são aqueles parentes difíceis que precisamos conviver, porque fazem parte da nossa família. São desgostos do coração, seja pela ingratidão que nós sofremos de entes queridos, seja pelo amor que nós dedicamos de uma forma tão abnegada e que mesmo assim não conseguimos a correspondência. Então chega um ponto que o ser espiritual, que tanto perpetrou ações para a derrocada e para o mal, cansa-se dessa sequência de escolhas equivocadas e, enfim, encontra a luz. E aí, o Espiritismo vai dizer que se nós enxergarmos o ser espiritual nessa evolução, nós vamos perceber que hoje aquele ser espiritual que já conseguiu evoluir, provavelmente no passado, já teve essas existências, já experimentou essas nuances de maldade. E aí eu pergunto, com quem nós temos sintonizado? Se vimos que a questão de anjos e demônios, na verdade, somos todos nós. Somos seres espirituais que fizeram escolhas equivocadas ou escolhas acertadas. Com quem nós estamos sintonizando? Será que sintonizamos com aquelas influências positivas dos anjos? Quando somos defrontados por uma injúria, nos calamos? Ou será que nós queremos agir com a justiça? Essa justiça que é cega, porque não conhece toda a verdade, e queremos revidar com uma ofensa, com outra ainda pior. E aí, amigos, para finalizar, eu gostaria de contar a parábola do pão e vinho, que nos traz uma noção muito peculiar a respeito dessas nossas escolhas e de como nós podemos nos afinar com os seres angelicais e podemos nos distanciar desse nosso passado de trevas. Era a última ceia. Jesus já antevia o momento derradeiro do seu apostolado. Ele acabara de proferir
o sermão do cenáculo com os seus discípulos. Um sermão íntimo. Aquela época, comer todos juntos à mesa, a época dos hebreus, era uma intimidade. E Jesus utilizava essa figura da Santa Ceia justamente como um emblema para a comunhão divina. E ele havia feito aquele sermão para fortalecer o ânimo e encorajar os seus discípulos, porque sabia que eles haveriam de dar o testemunho até a última hora. E então, Jesus ali reunido, pega o pão e começa a repartir. Divide os pedaços de pão entre os seus discípulos e diz assim: comei, isto é o meu corpo. Os discípulos se entreolham assustados, meio sem entender o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Mestre, como assim esse é o seu corpo? O seu corpo está aí. E Jesus continua. Pega a taça de vinho, em algumas traduções, o sumo da uva. Coloca esse sumo na taça e serve aos seus discípulos. E diz: bebei, este é o meu sangue, o sangue da aliança. A igreja vai dizer, na Bíblia de Jerusalém, que essa é a Eucaristia, a ação de graças. E acreditam que os fiéis, ao comer o pão e beber o vinho, repetindo esse movimento dos apóstolos à época do Cristo, é como se recebessem os ensinamentos do Cristo e fizessem uma ação de graças. Mas vamos tentar perquirir o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. A figura do pão é um alimento que, não obstante a crise financeira pela qual passamos, ainda é acessível à maioria. Por ser um alimento, como que nós podemos nos apoderar, absorver os nutrientes de um alimento? Cortamos o alimento em pequenos pedaços, levamos esse alimento à boca, deglutimos e no corpo, o corpo ainda vai digerir em pedaços ainda menores, em moléculas, até chegar numa porção tão infinitesimal em que consegue absorver os nutrientes advindos desse alimento. Era isso que Jesus queria dizer quando diz que o seu corpo era como aquele pão, os seus ensinamentos. Ainda hoje, será que estamos digerindo os ensinamentos do Cristo? Ou em nossos evangelhos lemos páginas e páginas muito bonitas, muito louváveis, que vêm nos trazer a consolação? Mas será que nós estamos tentando adentrar aquelas páginas e absorver o que o Cristo, Ele próprio, quis nos dizer? Na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, tem uma passagem em que a protagonista da obra, Alcione, vai dizer: na minha casa, durante a realização do Evangelho no Lar, não costumamos ler nem 5 nem 10 versículos. Abrimos o Evangelho ao acaso e tiramos um só versículo, e desse versículo tentamos esquadrinhar e extrair todos os ensinamentos que a espiritualidade vem nos trazer. É esse o convite. E o vinho? O vinho da parábola tem um significado ainda mais especial. Veja que na parábola ele não fala da parreira, ele não fala do fruto, da uva. É o vinho, é o produto acabado. E para fazer vinho dá bastante trabalho. Nos Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai dizer a Allan Kardec: coloca na capa deste livro a cepa da vinha que te desenhamos. Ela é o emblema do trabalho do Criador. Era isso que o Cristo quis dizer. Que não seriam suficientes a absorver os conhecimentos. Era necessário vivenciar o testemunho cristão. Somente através do trabalho é que nós podemos escalar a espiritualidade superior e um dia nos tornarmos anjos. Mas não para por aí. À época de Jesus, a Páscoa já era uma tradição entre os judeus.
E havia um hábito na Páscoa, além de comer pão e beber vinho, de matar um cordeiro. E o próprio Jesus se refere em algumas passagens, nas passagens de João principalmente, de que Jesus era o próprio Cordeiro de Deus, aquele que veio ao mundo para nos livrar dos pecados. E aí paramos por um minuto e pensamos: Jesus, um espírito puro, que vimos hoje, que na obra Caminho da Luz diz que ele não é apenas o governador do orbe, mas o próprio escultor do orbe. Que injusto seria se Deus houvesse permitido que Jesus viesse para cá para nos livrar dos nossos pecados. Nós delinquimos e Jesus nos isenta. Que justiça! Jesus vem para nos livrar do pecado de desconhecer a verdade. Jesus vem para apresentar que a vida continua, que a vida é infinita, que a vida evolui, que nós somos seres espirituais. É este o pecado que ele vem nos tirar. Jesus, através dos seus ensinamentos, vem nos dar o passaporte para que nós entremos nessa nave e viajemos rumo à angelitude, com o nosso próprio trabalho, com nossos próprios pés, com as nossas próprias mãos, para que nós mesmos possamos ser os responsáveis pela nossa ascensão. Ninguém mais. Não há predileção, não há seres fadados ao mal. Somos todos fadados ao bem. Somos todos anjos. Vamos acreditar. Um dia realmente seremos. Muita paz.